Primeiro, eu quero saber como vocês estão, como estão os treinos. Vamos botando aqui no chat, eu quero saber como é que tá o sentimento com a segunda fase. Tenso? Evoluindo, é isso que eu quero ver. É isso que eu quero escutar de vocês, tá? Sendo arrasado. Ai, ai. Cansativo. Cansa o gogó, né, pessoal? Tá perdido ainda, filho, Matheus? O que é que tá faltando para tu te encontrar? Exatamente. Olha, é igual a doutora Lorena fala para vocês. Vocês entraram numa luta, vocês entraram numa guerra. 50% dessa guerra já está ganha, tá? Já tá, vocês já conseguiram ganhar. Tá faltando muito pouco para vocês chegarem no objetivo de vocês. E depende de vocês. Então, eu quero que vocês entrem com gás, com ânimo para vencer essa segunda fase. Deixa eu entrar na chamada pelo meu tablet aqui. Só um minutinho que eu já vou espelhar o slide. Gente, o que acontece? Como eu já havia sinalizado para vocês, a nossa abordagem, as abordagens das aulas, elas vão ser por grandes queixas, né, por grandes síndromes. Não se esqueçam que a queixa inicial do paciente, ela configura uma síndrome, né? Ela configura uma síndrome ali, um diagnóstico sindrômico. Então, quando o paciente de vocês chega para vocês e diz que ele está com uma dor abdominal, em qual diagnóstico sindrômico você pensa? Abdômen agudo. Um abdômen agudo. Então, o que é que você precisa extrair de verdade dessa estação, para além do seu exame físico, para você chegar num diagnóstico de verdade, né? Então, você precisa saber se esse paciente teve febre. Então, essas perguntas que você vai fazendo, vão te direcionando para o diagnóstico, elas não são somente para cumprir o seu esqueleto. Você deve estar muito atento para você ouvir essas informações, para que elas te ajudem a montar no seu mapa mental qual é a resposta que você está buscando. Então, você vai ali direcionando como uma espécie de mapa mental, mas você vai verbalizar. Então, você pergunta para esse paciente se junto a essa dor abdominal ele teve febre. Você vai perguntar quais são os possíveis diagnósticos relacionados a um abdômen agudo, né? Vamos exemplificando aqui. A gente vai ter uma aula para isso, mas só para conseguir dizer para vocês o que é que eu quero, onde eu quero chegar. Então, você vai perguntar para ele: você teve febre? Não teve. Quais as outras perguntas que são importantes para você ir delineando seu raciocínio clínico? Tem parada de eliminação de flatos e fezes? Ele tem. Qual é o diagnóstico mais refinado, sindrômico que você vai ter, Matheus? Se ele diz que ele tem dor abdominal e parada de eliminação de flatos e fezes, qual é o diagnóstico sindrômico que você tem na mão? Sindrômico, tá? Eu quero um diagnóstico sindrômico. Abdômen agudo obstrutivo. Agora, o seu leque, ele está muito menor, porque você fez a pergunta correta. Você fez a pergunta correta. E agora, entre abdômenes agudos obstrutivos, quais são as possibilidades que você vai ter? Exatamente. Então, qual vai ser a sua próxima perguntinha ali que você vai poder, ou um dado que seu paciente vai te dar? Teve vômitos? Qual a característica desse vômito? Sim, doutor, eu vomitei. Meu vômito, ele foi fecaloide. E agora, não refinou um pouco mais? Não refinou um pouco mais o seu raciocínio clínico? Agora você sabe que é uma obstrução baixa. Você já sabe que é uma obstrução baixa, tá? Tem vômito com fezes, a obstrução é lá embaixo. Então, fecha mais ainda o teu raciocínio clínico. Então, eu quero guiar vocês,
direcionar vocês a fazer as perguntas corretas, para ainda nas 3 primeiras perguntas da sua anamnese, você já ter um diagnóstico sindrômico em mente e saber que, antes de tudo, por mais que você não sei o diagnóstico, você precisa tratar a síndrome que o seu paciente está sentindo. Então, vamos supor que você ficou ali, entre a dúvida, entre um volvo, né? Ficou em dúvida entre ali um volvo e uma pseudo-obstrução. Um volvo e uma obstrução por tumor, né? Por um tumor, por uma neoplasia, né, no cólon. As duas são obstruções baixas, elas não vão cursar com o mesmo diagnóstico sindrômico. E o tratamento delas? Você não vai ter um tratamento inicial sindromático muito semelhante? Então, você precisa ter o raciocínio de que você vai tratar, antes de tudo, o que o seu paciente está sentindo no momento, e aí você não vai precisar ficar batendo muita cabeça, porque depois, né, você só refina o resto do tratamento com base ao seu diagnóstico específico. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, gente? Então, independente da causa, você vai tratar ele do mesmo jeito. Ele está com dor, ele está com vômito, ele está obstruído. O que você vai fazer? Sonda esse paciente. Tu precisa ser um gênio e saber qual é o diagnóstico final para você saber que um paciente obstruído, ele precisa de uma sonda? Não precisa. Então, simplifiquem o raciocínio de vocês, direcionem bem o raciocínio de vocês. Hoje, a nossa síndrome será síndromes respiratórias. Eu não sei quem já treinou essa semana, já observou que nós estamos focados nessas queixas, porque é um dos temas, né, uma das queixas mais prevalentes do INEP. Por quê? Porque o INEP gosta muito de asma, de pneumonia, né? E aí pode ser que venha para vocês e vocês precisam saber se virar com essa síndrome, né? Saber fazer a pergunta correta, direcionar corretamente o seu raciocínio clínico e entender que quando você identifica que na mão você tem uma grande síndrome, você vai tratá-la, você vai tratar o que o seu paciente tem. Você não vai sair da sua estação com 2 coisas, sem cumprir todas as suas tarefas, e 2, sem tratar tudo que o seu paciente te referiu, que você observou que ele está sentindo. Estou sendo clara o suficiente? Deixa eu dar uma... Doutora, tá mutada. Eu sei, eu estava dando uma descansada aqui na voz, que eu estou desde cedo em reunião, falando. E não acaba agora, não. Depois dessa tem mais uma, e depois ainda vou falar mais. Haja gogó. Então, gente, hoje o nosso guia de raciocínio clínico, ele será pelo paciente com queixa respiratória. A principal queixa respiratória vai ser a dispneia, a falta de ar. Então, quando o seu paciente chega para você, ele vai se apresentar com uma queixa inicial e você já pensa nessa queixa como uma grande síndrome. E aí você vai precisar fazer as perguntas corretas para guiar o seu raciocínio clínico. Então, bora lá. O paciente chega com falta de ar. Eu quero saber se vocês sabem qual é a primeira pergunta que você tem que se situar e prestar atenção para você guiar o seu raciocínio clínico. Quem me fala uma pergunta crucial, inicial, para que você identifique, pelo menos consiga separar em caixinhas diagnósticas. A dispneia foi súbita. Quanto que apareceu? Quanto tempo ele iniciou? Há quanto tempo ele iniciou? Gente, essa é uma das primeiras perguntas, se não a primeira que você deve fazer. Por quê? Porque ela vai te diminuir muito seu leque.
ela vai diminuir muito. Então, iniciou hoje, né? Iniciou recente, começou há um dia. Quantas possibilidades eu excluí dizendo que essa queixa, entendendo que essa queixa começou há um dia. Um paciente com uma DPOC crônica, aqui, ó, o fantasma passando ali atrás. Um paciente com uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele inicia com uma falta de ar há 2 dias, eu falo início, há 2 dias? Não. Ele vai iniciar com essa falta de ar há 6 meses, há 3 meses, há anos, tá? Mas você já tirou do seu leque uma doença pulmonar obstrutiva. Porém, se ele fala para você que ele sempre tem falta de ar, porém, há um dia piorou, quantas possibilidades você consegue pensar ali na sua cabeça? Um paciente que tem uma tromboembolia pulmonar, ele sofre de faltas de ar recorrente? Não. Não. Então, no caso do TEP, eu já excluo ele do meu raciocínio. Ele poderia se tratar de quê nesse momento? Né? Eu poderia ali estar falando de uma insuficiência cardíaca que agudizou, mas uma insuficiência cardíaca aguda, né, descompensada. Eu poderia estar falando de uma DPOC descompensada, eu poderia estar falando de uma asma exacerbada. Então, é uma queixa crônica que agudizou. Então, a perguntinha certa. Outro dado que é importante, gente, a idade do paciente. Pacientes 60 a mais, no geral, vocês vão pensar em quê? DPOC. Mulheres, né, entre 20 a 30 anos, vocês vão pensar em quê? TEP, TVP, né? Jovens, crianças e adolescentes. Pneumonia. Jovens em criança, né? A gente pensa ali mais na asma, né? Mais numa asma, tá? Então, o contexto, como iniciou essa dispneia, quantas possibilidades podem aparecer com dispneia? Eu incluí no meu raciocínio clínico aqui um paciente que apareceu para mim na minha prática clínica e que eu achei muito interessante trazer para vocês, porque a queixa dele inicial foi justamente essa. Um paciente com cetoacidose diabética. A queixa dele era a falta de ar. E ele, de fato, chegou com a fala entrecortada. Ele estava com a respiração, como é que chama essa respiração? Profunda e rápida. Kussmaul. A respiração de Kussmaul. E ele chegou por causa disso. Ele falava com a fala entrecortada. E o que é que esse paciente tinha? O paciente tinha uma acidose. Então, a acidose, a descompensação metabólica, também cursa com falta de ar. Então, vocês precisam abrir o leque de vocês, pensar quantos diagnósticos clínicos existem dentro de um diagnóstico síndrome, tá? Primeira coisa, você precisa saber como iniciou, né? Há quanto tempo iniciou, como foi a instalação desse sintoma. Eu estava sentada em casa, assistindo TV, e começou do nada. E aí, o que é que você precisa perguntar, além disso, sobre esse sintoma? Sobre esse sintoma, não. O que é que você pergunta a próximo passo? Investigou o sintoma, qual é o seu próximo passo? Sintomas associados. E aí, eu entrei em várias reuniões hoje, né, com os tutores, eu observei que existe ali uma dificuldade de perguntar os sintomas associados que realmente fazem diferença, né? Náuseas, febre, a febre pode te guiar aqui numa pneumonia, mas os vômitos, na grande maioria das vezes, eles não vão ter uma importância tão forte, né? Então, dor torácica, gente, você precisa identificar, perguntar se ele tem dor torácica associada, se ele tem tosse. Essa tosse, ela é seca ou ela é produtiva, né? A febre é muito importante. Se ele escuta algum ruído na respiração, tá? Então, essas são perguntas importantes que você vai fazer para o seu paciente de sintomas associados. Vamos grifando aqui, tá? Incluam nas perguntas de vocês, dor. Tem dor torácica, né? Percebe que essa falta de ar, ela piora quando você deita, né? Ela é pior à noite. Tem febre, tosse, essa tosse, ela é produtiva ou ela é uma tosse seca, tá? Tem que saber, tem que perguntar isso, né? A anemia, tá, gente? Eu botei aqui
Anemia, porque o paciente chega com cansaço e ele também fala que pode ter falta de ar. Então, não é um sintoma recorrente, mas a gente traz aqui para a gente poder evidenciar e ir lá, né, guiando o nosso raciocínio, tá? Então, dificuldade respiratória, perguntar para o paciente se ele tem, se tem alguma posição que melhore ou que piore essa falta de ar. Vocês já viram aquele papelzinho da semiologia dos sintomas, gente? Para você fazer as perguntinhas adequadas para cada sintoma. Quero saber se vocês já olharam no drive de vocês. Tem esse papelzinho disponível, acho que até a doutora Lorena falou sobre isso na aula passada. Então, cada sintoma vai ter uma forma de você perguntar, né? Até falei aqui, ainda agora, que na grande maioria dos sintomas, você identificando o início, a progressão, fator de melhora ou de piora, se você não, eu não sei nada para perguntar. O paciente me diz que ele está com um incômodo. É muito difícil você identificar o que é um incômodo, né? Porque você não sabe. Incômodo é o quê? É dor? Você vai perguntar, há quanto tempo iniciou esse incômodo? Né? Ele progrediu? Tem algum fator de melhora ou de piora? Não encaixa bem? Se ele te diz que ele está com falta de ar, você fala, há quanto tempo iniciou? Teve alguma progressão? Fator de melhora ou de piora? Não encaixa bem também? Então, se você fizer essas perguntinhas, identificando se ela piorou, há quanto tempo ela iniciou, fator desencadeante. Então, pense nessas perguntas para você conseguir caracterizar a queixa do seu paciente. Se você não conseguir lembrar, essas, no geral, elas conseguem se encaixar muito bem. Depois, você caracteriza o sintoma do seu paciente, você tem que fazer a pergunta adequada de sintomas associantes, porque cada combinação tanto de sintomas associados como do exame físico, ela vai te guiar para um diagnóstico, né? Então, se não vier nos sintomas, você vai também incluir na sua investigação, fatores de risco. Vocês não podem esquecer de escolher a dedo os fatores de risco corretos para cada grande síndrome, tá? Então, sejam específicos na hora de perguntar fatores de risco. Como que eu vou ser específico? Na hora que o paciente chegou lá, uma paciente mulher, ela chega com uma falta de ar súbita, eu tendo a pensar como vocês já disseram, num TEP. Então, agora, eu preciso só concluir a minha anamnese para correr para o abraço. Então, eu já tenho uma hipótese diagnóstica muito forte na minha cabeça. O que eu vou fazer agora é jogar com a banca. É mostrar para a banca que eu entendo desse tema. Então, como eu sempre falo, é dentro da sua anamnese que você prova isso. Então, antes dessa dor iniciar, você teve alguma imobilização, fez alguma viagem recente, fuma, usa alguma medicação, algum anticoncepcional? Então, jogue dessa forma, faça dessa forma, guie a sua anamnese de forma a pontuar, mostrar que você entende do tema. E aí, se você, de fato, ainda não sabe qual é o diagnóstico, você vai perguntar sobre doenças associadas, você vai perguntar de uma forma um pouco mais ampla, né? Teve algum fator desencadeante para isso? E pode ser que ele te pergunte, seja mais específico, mas pode ser que ele diga para você, porque já teve PEPs do INEP que você só perguntava assim, tem sintomas associados? E o cara foi lá e vomitou um monte de coisa. Pode ser que você não pontue se a pergunta for uma pergunta específica no PEP, mas de qualquer forma serviu para te guiar para um diagnóstico, né? Então, pergunte fatores desencadeantes, inclua na sua anamnese fatores desencadeantes. E se você já tem uma suspeita clínica muito forte, se você já tem uma suspeita clínica baseada no primeiro filtro de pergunta que você fez, você vai guiar muito bem essa pergunta, né? Gravidez, uso de anticoncepcional, tem alguma cardiopatia, você tem alguma doença prévia, como hipertensão, alguma cardiopatia ou diabetes mellitus, teve alguma infecção prévia, tem alguém ao seu redor com os mesmos sintomas. Aqui, ó, no caso, né, se for uma criança que tem uma criança que ela chega porque ela está com falta de ar, você perguntou o início, ela sempre tem ele recorrente e piorou. Essa criança está claramente com uma exacerbação de asma. Cara, seja esperto, você vai ter que perguntar por contatos com medicamentos, com animais, se fez alguma atividade física, se piora com a mudança do tempo. Outro ponto,
quais são as perguntas cruciais que a gente faz com o paciente com asma? Quando a gente está estudando lá para a teórica, que não se dissocia daqui, tem as perguntinhas que você faz para classificar a asma, não tem? Delícia! Use agora a quantidade de bagagem que você tem, incremente ela. Tem despertar noturno, limitação das atividades diárias, tem sintomas diurnos, né? Você melhora com a medicação de resgate, utilize, tá? Utilize aqui a sua bagagem teórica. No caso, você pergunta para o paciente, por isso é que é muito importante também o seu esqueleto, e você tem um esqueleto ali que ele é contínuo, que ele vai te acompanhar, porque você vai perguntar para o paciente sempre se ele fuma. E aí ele te fala que fuma, e aí é uma boa oportunidade de você investigar a quantidade. Porque o paciente tabagista inveterado, o paciente que ele vai te falar que ele fuma há 60 anos, 1 ou 2 carteiras de cigarro, você vai pensar em 2 grandes diagnósticos, né, pessoal? O paciente que ele já fala para você, né, quando você pergunta, fuma, bebe ou usa alguma droga, como eu gostava de perguntar, tá, gente? Eu sempre perguntei assim, você fuma, bebe, usa alguma droga ilícita? Se sim, qual é a quantidade, o tipo e a frequência? Tá? E aí, eu já tinha feito 2 perguntas de uma vez só. Porque, se for o paciente DPLC, ele sim ou sim vai te dizer que ele fuma há muito tempo. Também, se for um paciente com câncer de pulmão, ele vai te dizer que ele fuma há muito tempo. Você vai ter 2 grandes diagnósticos na sua mente, tá? O paciente idoso que fuma, você vai precisar somente refinar ali. E pode ser que ele tenha os 2, e pode ser que ele não apresente perda de peso, porque o câncer de pulmão, no geral, ele não costuma ter perda de peso. A DPLC dá mais perda de peso do que o câncer de pulmão, tá bom, gente? Só a bronquite não é efizema. Os pacientes com efizema, eles são bem magrinhos, acabam perdendo mais peso do que o próprio paciente do CA de pulmão. Então, nesse caso, pode ser que essa informação não te guie tanto. Existem alguns cânceres que não emagrecem tanto o paciente. Tá? Então, voltando aqui, né, para a nossa soma de achados. Você vai fazer tanto a investigação de sintomas acompanhantes, a investigação do passado do seu paciente, não percam de vista essa ordem, tá? Não perca de vista essa ordem. O passado dele inclui o quê? O passado, né, você tem alguma doença, toma alguma medicação, tem alguma alergia, ou já fez alguma cirurgia, e aí se você for esperto e ver que esse paciente tem ali a chance de ser um paciente asmático, né, que ele já chega com um pacientezinho mais novo, com falta de ar, com exacerbação, você pergunta, cita alergias, quais alergias que o paciente asmático pode ter, pessoal? Bora? Quais alergias? Vocês lembrem que o paciente asmático, ele é o paciente da marcha Atópica, rinite. atópica, né? Marcha atópica, então ele vai ter paciente muito alérgico, ele é um paciente que tem dermatite, ele é um paciente que tem rinite, sinusite, então incluam, né? Deem exemplos na hora lá da pergunta, tá? Tem alguma alergia, como você ou alguém da sua família, não esqueçam de colocar fatores, antecedentes pessoais patológicos com antecedentes familiares juntos, gente, economizem esse tempo, né? Eu vi que muitas pessoas ainda estão perguntando assim, você tem isso, aí depois puxa lá na memória e pergunta, alguém da sua família tem? Não faça isso, como é que você vai fazer? Você ou alguém da sua família tem alguma doença, história prévia de tal e tal coisa? Então, você perguntou o histórico familiar do paciente com uma pergunta, tudo de uma vez só, tá? Pois não, Thiago? Acho que levantou a mão. Desculpa, doutora. Foi erro aqui, sem querer, desculpa. Tudo bem, tá? Então, junta essas informações e aí pega o exame físico, tá? Uma coisa que eu também observei, eu quero que vocês sejam espertos, sejam atentos, deem ritmo na estação de vocês. Quem guia o ritmo da estação são vocês. Então, vocês precisam ter, não estou dizendo para vocês entrarem correndo, mas tenham um pouquinho de senso de urgência, entenda que você só tem 10 minutos para concluir aquilo.
tá? Então, você vai fazer o exame físico e na hora que você for ler o seu exame físico, busque os dados positivos. Você vai buscar dados importantes para você. Qual é a primeira coisa que você vai buscar ali? Você vai olhar direto para os sinais vitais, você vai verificar se esse paciente ele está hipotenso, taquicárdico, e você já vai verbalizar. Você vai verbalizar os dados positivos primeiro, tá? Então, observa aqui, seu João, que você tem uma hipotensão, você tem um ataque cardíaco. E o que é que isso significa, gente? Vocês não podem deixar de verbalizar. O que é que significa hipotensão com taquicardia? Choque. Instabilidade, choque. Instabilidade hemodinâmica. Você vai ter instabilidade hemodinâmica. Você precisa olhar e identificar essas alterações e verbalizá-las, claro, né? Você não só identifica, você verbaliza. Para mim e para o seu avaliador, não adianta de nada você saber muito e não saber falar o que você está vendo, tá? Então, olhe o exame físico que te entregar, busque os dados positivos para você, seja esperto. Então, observa aqui que você está com hipotensão, está com taquicardia, está com taquipneia, está dessaturando. Eu não quero que você fique lendo. A saturação está 88. Ah, não sei o que, está isso. Murmúrios, não sei o que. Vai para o seu exame físico respiratório, que é o que realmente está te importando, vê o que tem de alterado lá, estou identificando que você está com sibilos esparsos, está com diminuição do murmúrio vesicular, tá? E o restante está dentro da normalidade. Pronto, o restante está dentro da normalidade. Obviamente, se tiver, né, você fala, não fica lendo um por um, perda de tempo. O INEP sabe que você sabe ler. Eu sei que você sabe ler. Você sabe ler. Ele não quer que você chegue lá para ficar lendo. Ele quer que você chegue lá para interpretar o que você está vendo. Então, você precisa mostrar que você sabe. Então, vê o que é importante, interpreta, dá nome aos bois. Isso é uma instabilidade hemodinâmica. Eu já vou encaminhar esse paciente para a sala vermelha nesse momento, está desaturando. Paciente com 90%, não perde o time. Já fala, olha, meu paciente está com instabilidade, está desaturando. Nesse momento, eu já encaminho ele para a sala vermelha e já inicio uma monitorização contínua de sinais vitais, como frequência cardíaca, respiratória, saturação, temperatura e diurese. Tá? Aí, você pega, vê o que tem mais de positivo ali do exame físico e o restante você verbaliza dentro da normalidade. Tá dentro da normalidade. Você está dando o ritmo da sua estação. Você não está deixando a estação cansativa te dominar. É você que está dominando ela. Tá bom? Estão me acompanhando? Umas pausinhas na fala, porque eu... Sim, doutora. Tá se encontrando, Matheus? Fiquei preocupada com o Matheus que está perdido. Então, aí agora você vai precisar do quê? Identificou as alterações físicas no seu paciente, o que é que vem agora? Solicitação laboratorial e imagem. Não é obrigatório ler os valores alterados em voz alta. Você pode só falar, olha, que você tem aqui uma leucocitose com desvio à esquerda. É isso que o INEP quer de você. Não quer que você fique lendo. Não vem no PEP assim, ganhou 2 pontos porque verbalizou leucocitose em 17 mil. Eu nunca vi isso. Se vocês verem, vocês me mostram aqui, porque eu posso estar enganada, né? A gente não sabe de tudo. Mas o que vem no PEP é identifica a leucocitose com desvio à esquerda. É isso que vem. Pode falar, Caroline. Doutora, boa noite. Já que a gente está falando a respeito do que verbalizar em voz alta, quando a gente entra na sala para a gente poder ler as nossas instruções no card, a gente tem que verbalizar eles em voz alta também ou não? Não é obrigatório, mas é um excelente exercício de memorização. Tá? Então, por isso que eu peço, leia em voz, entre na sua estação, entra com tudo, né? Domina a tua estação e já chega lendo. Olá, meu nome é Fabiana, eu sou médica candidata à revalidação e vou ler as minhas instruções. Leia suas instruções como um exercício de memorização. Leia em alto e bom som. Leia para você decorá-las. Para que tu não fique toda hora voltando para ler. Tá? Fora que eu, particularmente, acho um silêncio constrangedor. Né? Dos vídeos que eu assisto, que o paciente fica, que o aluno fica ali calado,
Fica todo mundo olhando ele lendo ali, esperando aquela estação começar, ninguém sabe que hora que começa, o que é que está acontecendo, se ele lê devagar, se ele lê muito rápido. Então, gente, como eu falo para vocês, quem vai dar o tom da estação, quem vai dar o ritmo é vocês. Então, já chega mostrando ali que você fala em alto e bom som, né? Não é para gritar, tá? Não é para gritar. Que você fala, que você tem uma boa dicção, se posiciona, né, mostra para sua banca, mostra você para as câmeras, né, que você tem ali domínio das câmeras. Eu me senti a Virgínia Fonseca, eu adorei, todo mundo ali me gravando. Então, o silêncio ele é extremamente constrangedor, não façam isso, tá? O meu conselho é que vocês cheguem e leiam as instruções de vocês alto mesmo. Então, depois que você faz essa investigação inicial, identificou o que tem, você vai solicitar os exames correlacionados com o que você está sentindo, com o que esse paciente está sentindo, né? Gente, não existe não pedir radiografia de tórax. Não existe nenhuma situação. Aqui, gente, para essa segunda fase, vocês não podem ser tão econômicos, tá? Tem muitas situações que o diagnóstico é clínico, mas se você for esperto, você percebe que a grande maioria das queixas respiratórias possuem achados na radiografia. Então, por que o INEP quer que você peça? Para que você mostre que você sabe identificar o achado compatível com aquela doença na radiografia. Teria graça uma estação de um câncer de pulmão que o paciente te diz, estou emagrecendo, fumo, não estou comendo, estou com tosse, você identificou que é um câncer, mas você não é adequado, ideal para a banca te conhecer que você sabe, você pegando a radiografia, identificando que tem uma opacidade em pulmão, no pulmão direito, no ápice. Então, a solicitação laboratorial, ela serve para isso, a solicitação de métodos auxiliares diagnósticos, para você provar para a banca de vocês que vocês sabem quais são os exames pertinentes e o que você vai encontrar na hora que vocês solicitarem. Então, quando você tem um paciente de 52 anos, que ele está com tosse, falta de ar e febre, o que é que esse paciente tem? Pode ser uma tuberculose. Um paciente de 50 anos, que ele tem tosse, falta de ar e febre. Ele tem uma pneumonia adquirida na comunidade, você sabe disso. Se eu falasse, Jéssica, para ti que esse paciente tem tosse há mais de 3 semanas, tu pode pensar em tuberculose, tá? Eu só disse para você que ele tem tosse, falta de ar e febre. Paciente de 50 anos. O INEP traz pacientes mais velhos, tá? Com pneumonia no geral. Como é que ele está trazendo os pacientes da pneumonia viral, pacientes mais jovens? Não sei se vocês prestaram atenção, isso caiu nas 2 últimas provas. Pacientes mais jovens estão cursando com pneumonia viral. Então, vocês já sabem que o paciente do INEP está vindo com esse padrão. E aí, você já tem um diagnóstico na mão. Você já sabe que é uma pneumonia. Porém, isso para o INEP não serve. Não serve porque você, no INEP, não é um diagnosticador. Lembrem disso, lembrem essa frase aqui. Você não é um diagnosticador. A grande maioria das estações, você mata qual é o diagnóstico nos 3 primeiros minutos. Mas isso não serve para o INEP. Você tem que saber desenvolver e saber mostrar que você entende desse assunto. Como é que você vai mostrar? Investigando os sintomas corretos, investigando os fatores desencadeantes corretos, solicitando os métodos auxiliares corretos. Então, você precisa mostrar para o INEP que você sabe pedir uma radiografia e sabe interpretar essa radiografia. E aí, você não precisa nem olhar, porque você sabe o que é que vai vir nessa radiografia. O que é que vai vir na radiografia de um paciente com pneumonia para o INEP, gente? Consolidação. Vai vir infiltrado, consolidação, né? Vai vir essas informações. Então, estou aqui com a radiografia na mão, eu não sei ler uma radiografia. Você vai falar, mesmo que você não, você inventa. Estou vendo aqui uma consolidação e uns infiltrados. Você inventa. Você vai falar alguma coisa. Se você sabe que é uma pneumonia, você vai inventar, você vai falar, tá? Agora, uma coisa, se é uma paciente que chegou para você com
Isso, eu estou vendo isso, vocês entram na estação querendo já chegar para diagnosticar, mas você tem que saber jogar o jogo do INEP, você tem que saber dançar para chegar na hora certa e ir lá e meter o gol, né? Então, se você chega com uma paciente que ela diz para você, ela diz nessa estação, que ela está também, além da falta de ar, que começou de forma súbita, ela teve um inchaço na panturrilha. A panturrilha dela está inchada e está doendo. Qual é o diagnóstico dessa paciente? Trombose venosa profunda. Não, ela chegou por falta de ar. TEP. Tromboembolismo pulmonar. TEP causada por uma TVP, tá? E aí você vai solicitar o que para essa paciente, gente? Sempre radiografia. Sempre. Não vão direto ao ponto. Sempre queixa respiratória, a gente vai pedir uma radiografia. Eu acabei de falar isso, tá bom? Outra coisa que vai cair para todo paciente respiratório, gente. Gaso. Gente, paciente respiratório é igual a gaso, tá? Paciente respiratório é igual a gaso, tá? Isso aqui, exames gerais, para todo paciente. Raio-x de tórax e gasometria. E agora você vai filtrar a sua seleção, tá? Você vai filtrar. O que mais que é importante para esse paciente? Agora, falando do contexto clínico dele. Eletro. O que mais? Dímero. Precisa, de fato, disso aqui para dar o diagnóstico? Me diz. Não associem a solicitação de métodos auxiliares como somente o necessário para dar o diagnóstico, tá? Não associem. São exames que você vai mostrar que você sabe que estão associados com a queixa clínica do seu paciente. Compreenderam? Aqui vai ter também eco, tá? Vai ter também um eco transtorácico. Então, já fiquem com essa informação. Por que que você vai ter que solicitar uma radiografia? É quase impossível você não ter que solicitar uma radiografia. Porque já veio numa prova prática, numa prova discursiva, para você interpretar uma radiografia. Caiu na minha, 24.2, a minha prova discursiva. Estava lá um achado lindo, e você só precisava fazer uma coisa, você não precisava nem dizer o nome. Estava lá o pulmãozão lindo, e estava esse negocinho bem aqui. E o que é que você vai fazer quando você der de cara com uma imagem e você não souber o nome daquele sinal? Nós vamos ficar combinado aqui. Escrever a imagem. Não vai travar. Você vai descrever exatamente o que você está vendo. Não sei, se vira. Estou vendo uma imagem mais esbranquiçada. Vai falar alguma coisa, você não vai deixar de ganhar esse ponto. Porque não vem dizendo, nos padrões do INEP, normalmente não vem te falando assim, identifique o nome do sinal. Ele vem te falando, descreva a imagem. Você vai descrever, tá? Você vai descrever. Então, você vai dizer qual é o pulmão, em qual lobo e o que você está vendo. É opacidade, acabei de esquecer o contrário de opacidade. Ou radiolucidez, né? Ou radiopacidade ou radiolucidez. É isso que você vai fazer, gente. Sejam espertos. Então, no pulmão direito, no lobo inferior, eu estou identificando uma radiopacidade triangular. Fala o que tu estás vendo na imagem. Não precisa ficar perdendo um monte de tempo tentando lembrar o nome dos sinais, tá? Então, essa aqui é o que eu tenho para dizer para vocês. Sejam espertos nesse momento. Vai falar, descrever exatamente o que você está vendo. Outro ponto, gente, é esse paciente. Agora, se a gente está lidando com um paciente, se a gente está lidando ali com um paciente mais idoso, com aquele paciente que a gente falou ali, que é o paciente do cigarro, tá? Quais são os exames que são essenciais para esse paciente? Quem vai entrar sempre? Radiografia. Espirometria. Radiografia vai entrar sempre, tá? Gasometria vai entrar. E o outro, aqui, ó. Espirometria? Espirometria, tá? Espirometria. Então, eu vou ser assim com vocês. Por quê? Porque eu vejo que muitas vezes vocês estão aguardando vir uma mensagem do céu confirmar o diagnóstico. Isso não vai acontecer.
Isso não vai acontecer. Você precisa confiar no que a tua história clínica e a tua investigação do teu paciente está te dizendo. E ela vai te guiar para um lado. E aí, quando chegar nessa hora de você verbalizar o que você está entendendo daquele exame para dar um diagnóstico, você não pode ficar inseguro e sabonetar. Não vai poder. Então, se você tem toda a história clínica perfeita na sua mão, e aí chegou na hora, tu pegou um exame que tu não sabe ler, o que é que você vai fazer, gente? Me diz. O que é que você vai fazer? Você chegou uma criança para você, vou dar um outro exemplo. Chegou uma criança para você com 12 anos, que ela está com emagrecimento, febre vespertina, petequias, está com hepatoesplenomegalia, cheia de linfonodos de 3, 4 centímetros. O que é que essa criança tem? Leucemia. Essa criança tem uma leucemia. E aí, quando você pegar o exame lá dela, você vai pedir o que para ela? Você vai pedir um hemograma, você vai pedir um raspado, né? Uma análise. E aí, quando esse exame bater na sua mão, raspado não, né? Você vai pedir como é o nome, gente? Líquor. Não, quando você bota na lâmina, assim, o esfregaço, isso. Você solicita o esfregaço. Mas bateu o esfregaço na sua mão e você não sabe dizer o que é que você está vendo. Você precisa ser um expert para saber que você não vai precisar identificar, porque o diagnóstico já está na sua mão, tá? Você vai brevemente visualizar ali que você está vendo bastões de Auer, vai verbalizar que tem linfocitos atípicos, para não travar, mas o diagnóstico já está na sua mão. Você precisa ser também criativo. É aqui que eu estou querendo chegar. Então, eu vi muita gente hoje que já sabia que o paciente tinha DPOC, pegou a espirometria e sabonetou na hora. Ficou aguardando ser um expert em avaliação de espirometria. Você não vai ser. Você pode simplesmente olhar para a espirometria e verbalizar. Eu estou vendo aqui que tem um padrão obstrutivo na sua espirometria, então corrobora com o meu diagnóstico, você tem DPOC. Vai ter horas que você vai precisar ser decisivo e resolutivo assim. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Sim. Tá? Então, no caso, bora lá. Doutora, rapidinho. Só voltando um pouco, a parte de tarefas, é necessário ler todas as tarefas antes de começar? Ou eu posso ler uma e volta, ou acaba que tem realmente que ler tudo? Se tu que quiser ficar sambando igual uma barata tonta no meio da tua estação, da tua sala, tu lê uma, faz, lê outra, faz. Eu acho que isso não é adequado, tá? Lê tudo, se tu esquecer, tu volta e lê novamente. O que eu acho adequado, tá? Lê Entendi. tudo, lê em voz alta, faz as que você lembrar, se sentir um pouco perdido, volta para se guiar. Continua. Terminou tudo que você fez, leia novamente para ter certeza que não esqueceu de fazer nada do que está sendo mandado. E agora, eu acredito que muita gente acha que não dá tempo, mas, gente, vai dar tempo. Vocês vão pegar ritmo, tá? Acreditem, vocês vão pegar o ritmo, vocês vão conseguir ler as tarefas de vocês 2, 3 vezes e ainda ticar. Isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Vai dar bom, vai dar certo, tá? Doutora, só mais uma coisa. Eu também estou com um pouco de dificuldade nisso que você comentou, que nós não somos diagnosticadores, né? Porque eu fiz uma estação ontem, onde, só na descrição, onde comentava que o paciente estava ansioso, com sudorese, recebeu o apelido de olho de peixe. Aí, já vi Já já que era um sabia, né? hipotireoidismo, doença de Graves, só que eu não consegui. Passa metimazol no toba, né? Exato. Mas não consegui destrinchar a questão dos sintomas associados, porque eu já sabia que era Esqueleto, diagnóstico. esqueleto, irmão, bora lá. O que você vai fazer primeiro? Caracteriza o primeiro sintoma. Segundo, os sintomas associados. O que o paciente vai ter? Tu vai perguntar, pode perguntar as mesmas coisas que ele já disse que tinha, enquanto você lembra do resto. Então, você teve palpitação, você percebeu aumento da frequência evacuatória, aumento do calor, os seus olhos, eles estão mais protuberantes. Você vai tentar lembrar tudo ali, né, que você conhece. E aí, de resto, segue teu esqueleto. Termina teu esqueleto. Tem alguma doença já diagnosticada? Porque o paciente ele com tremor,
você também tem que descartar que esse paciente tem ali uma fibrilação, não tem uma arritmia? Então, pergunta se ele tem alguma doença associada, alguma doença cardíaca, né? Pergunta se ele toma alguma medicação, porque ele pode estar tomando uma medicação que acelera ele, vamos supor que ele está usando ali, fazendo uso que os jovens, né, vocês gostam, está usando Venvance aí adoidado, ele está com essa palpitação, está com esse tremor, né? Você continua o seu esqueleto, né? Mantenha o seu esqueleto na sua cabeça, que ele vai te ajudar muito. Quando você não souber o que perguntar, o seu esqueleto é que vai te ajudar. Então, você precisa ter noção de ordem de atendimento. A sua ordem de atendimento vai ser o seu maior guia, tá? Então, destrincha o sintoma inicial, caracteriza bem ele, pula para sintomas associados, investiga o passado do teu paciente e investiga o presente dele. Tá? Pensa assim, caracteriza o sintoma, pergunta os sintomas acompanhantes, e nesse momento você vai tentar lembrar o máximo de clínica que você conseguir. Depois, você vem e investiga o passado dele, o que é o passado dele, as doenças, os medicamentos, as alergias que ele tem, e agora o presente dele. O que é o presente do seu paciente? São os hábitos dele, ele fuma, ele bebe, ele faz uso de alguma droga ilícita. Bom, pode ser que ele tenha fumado, ele tenha cheirado, né, uma carreira ali de pó, tá com o olhão saltado, tá tremendo, tá taquicárdico. Então, na grande maioria das vezes, vai ser isso que vai te guiar, tá, Joyce? Para você não ser só um diagnosticador, ser um verdadeiro investigador, que é isso que o INEP quer de você. Perfeito, obrigado, doutora. Então, né, voltando aqui para o nosso tema central, quando a gente pensa em síndromes obstrutivas pulmonares, esse paciente vai ser encontrado nele sibilos, presença de um tempo expiratório prolongado, e é isso que você precisa buscar, tá bom? No caso de síndromes congestivas, né, no caso esse paciente, ele pode ter estertores difusos. Então, quando o paciente chega para você perguntou para ele se ele tem alguma doença, ele é um paciente hipertenso, você usa alguma medicação? Não, ele não está tratando a hipertensão dele, gente. E ele está com falta de ar. O que é que ele pode ter? Tá? O que é que ele pode ter? Ele pode ter uma insuficiência cardíaca descompensada, ele pode ter um edema agudo de pulmão, né? Então, você vai lá buscar como um dado clínico no seu exame físico a ausculta respiratória. E aí aparece lindamente que o paciente tem estertores difusos, tem turgência jugular, gente, é correr para o abraço, o paciente está com edema agudo de pulmão, tá? E aí você lembrou que o edema agudo de pulmão tem uma coisinha muito importante que tu não lembrou de perguntar. O que é que você vai fazer? Eita, meu Deus, esqueci. Não, você vai ser esperto. Olha, eu tô vendo aqui que você está com estertores difusos. Você tem uma tosse, você percebe que na sua tosse sai uma espuma rosada, né? Seja esperto. Volte e pergunte novamente. Eu fiz muito isso durante os meus exames físicos, tá? Eu achava dados ali no exame físico e fazia pergunta que eu achava que era pertinente com a doença. Então, lembra de um achado interessante da doença? Se você lembrou, não tem negócio, não. Não fala assim, esqueci. Pergunta direto. Pergunta direto para o paciente. Tem isso, isso, isso e isso? Se tiver, significa que você acabou de ganhar um ponto ali, se tiver resposta para isso. Tá? Dor torácica, mais taquicardia, né? E hemóptise. Né? O paciente... E hemóptise. Então, é assim que o INEP trouxe os casos de TEP, que ele já mostrou, tá? No caso do paciente, na hora da investigação, ele mostrou febre, ele mostrou tosse produtiva, ele mostrou dor. Gente, isso aqui chega muito na prática clínica, tá? Quando o paciente diz para mim que ele está com a dor nas costas, ele ainda aponta bem aqui, eu já sei, eu vou logo na ausculta, porque eu já sei o que vai vir, e esse paciente está com pneumonia, tá? Esse paciente vai estar com pneumonia, tá? Então, na hora da sua investigação, você já guia, né? Já guia as perguntinhas certas. E não se esqueçam que esses pacientes, na sua grande maioria, eles vão precisar de uma radiografia. Para você diagnosticar, não, mas para você descrever a imagem e mostrar para o INEP que você sabe o que você encontra numa radiografia desse paciente. Tá? Então, mais febre, mais tosse produtiva,
né? É um paciente ali com a pneumonia. Se essa tosse ela for antiga, uma tosse ali de 3 semanas, ou um paciente que mora na rua, ou um paciente que vive, né, em um presídio, por exemplo, o que eu posso pensar? Numa tuberculose, né? Eu posso pensar numa tuberculose. E aí, existem outras aqui, né, que não são tão comuns, porém, eu não duvido, tá, gente? Eu não duvido aparecer uma estação de ansiedade. Eu não duvido. Por quê? Porque o INEP está gostando muito de psiquiatria, está trazendo queixas simples, recorrentes. Por quê? Porque você vai tão preparado para enfrentar a doença mais rara do mundo, que quando chega na hora e aparece uma insônia, todo mundo se perde. Vão preparados para o gigante, quando chega lá, é o pequenininho, né? É o Golias. Não sabe o que faz com a insônia na mão, né? Então, eu não duvido que apareça esse tipo de estação aqui, né? Com paciente com crise de ansiedade, o paciente com a fala entrecortada, chega mesmo, refere dor no peito. Então, a gente tem que estar muito atento, solicita eletrocardiograma, né, para descartar uma causa cardíaca, porém, é uma queixa muito recorrente e muito simples. E eu aposto nesse tipo de estação para o INEP. No caso, o paciente da síndrome hematológica, o paciente da anemia, ele pode também cursar com falta de ar, mas não esqueça, eu peço muito que vocês observem no exame físico do seu paciente uma palavrinha, porque ela vai estar disponível quando o INEP falar de anemia, tá? Paciente hipocorado, tá? No caso aqui, no caso da presença de hiperventilação, né, como eu falei para vocês, que apareceu já na minha prática clínica, então achei interessante trazer para vocês que ele pode chegar com a queixa da cetocitose diabética, também pode vir com a queixa de dispneia, tá? No caso do paciente com utilização de musculatura acessória, com cianose, ele pode ter todas essas queixas, esses diagnósticos que a gente falou, porém podem estar agudizados, podem estar descompensados. E aqui a gente vai para uma coisa que é um tanto quanto robótico, precisa ser robótico para vocês, tá? Você não pode titubear. Você não pode falar isso ainda, tá? Para você confirmar que ele tem anemia, você pode falar que ele está apresentando uma síndrome anêmica. O que é uma síndrome anêmica? Cansaço, fadiga, falta de ar, paciente, né, hipocorado, né, que ele é pálido. Aí você diz que ele está com uma síndrome anêmica, mas você não pode dizer ainda que ele tem anemia sem o hemograma, tá? Aí, né, a gente conversou aqui sobre a investigação dos fatores de risco, imobilização, infecção, a gente já acabou falando isso, né? Voltei ali. Os exames. E o que é interessante aqui? O que é interessante? Porque na grande maioria das vezes o tratamento ele vai ser muito semelhante. A sua conduta frente a esse paciente ela vai ser muito semelhante. Então, o paciente, independente da causa, pessoal, não sei qual é a causa, mas meu paciente está saturando. Não sei qual é a causa, mas o paciente está saturando 88%. Você precisa de um diagnóstico fechado para tomar uma conduta? Me diz. Paciente com APA 90/60, com a frequência cardíaca 130, saturando 88%. Você precisa de um diagnóstico fechado para iniciar uma conduta nesse paciente? Sejam espertos, tratem o que o paciente de vocês tem antes de tratar a grande síndrome, o grande diagnóstico dele. Então, esse paciente, ele está instável, ele está desaturando, esse paciente precisa de quê agora? Já vou te levar para uma sala vermelha, eu já vou iniciar uma monitorização contínua de sinais vitais, cite, se você lembrar, se você puder, se você tiver tempo, cite, tá? Quais sinais vitais você vai monitorar, e já inicia as medidas iniciais, né? Acessos venosos calibrosos, solicito também que seja feita oxigênio, pelo quê? Pelo quê? Vai soprar o oxigênio aqui, e vai pedir para o paciente respirar, tá? Fale, verbalize, né? Por quê? Fale máscara de oxigênio não reinalante, né?
7 litros, 8 litros, 10 litros por minuto. O INEP não costuma cobrar a quantidade de litros, mas fale. Você pode só falar oxigenoterapia, tá? Mas eu prefiro que você fale por qual método. Pode indicar oxigenoterapia já no início, tá? Não tem problema não, tem nada que impede. Tá? Não tem nada que impede. Pode já indicar oxigenoterapia, tá? Solicitação de radiografia, eletrocardiograma e gasometria, você dificilmente perde uma estação se você pedir isso aqui no paciente respiratório, tá? Pode falar, Suelen. Fabiana, no caso aí que o colega perguntou, se pode indicar já quando a gente identifica no exame físico. Ou Pode. seja, a gente não perde ponto por pular etapas, no caso, né? Não. Eu fui fazer a medicação aqui, é a minha primeira vez em contato com esse método. E o que acontece? O paciente tinha um edema agudo de pulmão. Aí, quando eu percebi que era isso, eu já pulei, eu acabei que pulei essa etapa, entendeu? Aí, no final, quando eu percebi que pulei, voltei para falar o resto dos exames, as outras coisas. Aí, depois, a menina falou, Suelen, para tentar organizar. Mas, nesse caso, se na hora lá eu perceber que eu devo logo fazer igual o paciente estava muito descompensado. E, na vida real, a gente tende a querer fazer logo a conduta, entendeu? Uhum. Aí, perder, a gente não perde, né? Não perde. E tem um ponto interessante. Por quê? Porque pode ser que, se você deixar para o final, a sua cabeça entende que você já sabia daquilo e pode esquecer. Então, pode ser um ponto ganho para você identificar na hora aquela alteração e já tentar corrigi-la. Então, não tem problema, vocês podem falar na hora, olha, já identifico aqui, já estou te levando para a sala vermelha, já iniciou a oxigenoterapia com uma máscara não renalante. Por que que eu não falo catéter, tá, gente? O catéter, no geral, você só vai, no máximo, até 5 litros por minuto, e arriscando ainda queimar a via aérea do paciente. Catéter é para ficar até 3 litros por minuto. E para um paciente saturando 88, ele não vai ser tão útil, tá? Então, mete logo a máscara nesse paciente, larga de ser mão de vaca, faz uma máscara não renalante no paciente, tá? Então, a resposta é pode fazer, você não perde ponto, e você, inclusive, pode ganhar ponto com isso. Porque se você identifica um erro aqui, um erro que eu falo, né? Um erro no que o seu paciente tem, e você já sabe que você precisa daquilo, pode ser que por você já saber, na hora que você for verbalizar a conduta final, você esqueça de falar, porque a sua cabeça fica ali como se aquele ponto já tivesse ganho. Então, você luta pelo seu ponto na hora. Igual esse paciente, ele é paciente idoso, e ele chegou com tudo, na hora que eu bati o olho, eu tô tendo dificuldade justamente isso. Quando eu sei o diagnóstico, aí eu já quero tratar, igual a gente já estava na sala vermelha, foi trazido com o SAMU, já tinha os sinais vitais, e aí eu, na minha cabeça, eu só, tipo assim, primeiro eu vou estabilizar, depois a gente faz o resto, entendeu? Aí acabou que eu perdi ponto, porque, tipo, no PEP não tinha, né, essa parte. Entendeu? Pois é, então faz aqui, e aí vê o que está faltando no final no final, então é um paciente em edema agudo de pulmão. Isso. Tu estabiliza ele, e aí tu vai pensar de exames laboratoriais, o que você precisa, no geral, o paciente, você vai precisar sim pedir radiografia, os eletrólitos, eletrocardiograma, e aí tu finaliza a tua conduta com o que é específico para essa doença. O que é específico para o paciente com edema agudo de pulmão? Não é uma insuficiência cardíaca? Então a gente vai ali controlar a pressão arterial dele, vai fazer o quê? Furosemida para o paciente, tá? Então, você pode corrigir na hora e depois, quando você dá a sua conduta final, você pode repetir, não tem problema. Te sobrou tempo, repete tudo de novo, checa o que ficou faltando na sua cabeça, volta ali no exame físico, você tá com o card na mão, pega o exame físico de novo, vê se ficou faltando por corrigir algum sintoma que o paciente tá. Certinho. Fabiana, outra coisa, dá uma dica pra gente, igual, num caso desse. E eu quero voltar, igual, no ponto 2, né, na tarefinha 2, né, ali. Como que eu devo falar... Como que eu devo me posicionar para voltar? Eu gostaria de pedir para voltar ou não? Nada. Só volta lá e fala. Volte como uma lady, tá? Você tem isso, você sentiu isso? Vida que segue. Não precisa... esqueci do seu... Não faça isso, tá? Mas assim, opa, veio na minha cabeça de perguntar isso. Pontuou, tá? Tá, beleza. Então, só voltar como se nada tivesse acontecido. Volta como se nada tivesse acontecido, continua a tua estação de onde tu parou. Quando tem esses
pro de urgência, ele não pede a ordem da estação, até para você estabilizar quando você viu, depois você volta ao normal. Exatamente. Nesse meu de abdômen agudo, acho que todo mundo deve ter feito aqui. Ele fala assim, realizar a anamnese passo a passo. Aí, por isso que eu, tipo assim, quando foi pro PEP, não tinha, eu perdi a ponto, sabe? Por conta disso, porque eu não realizei. Aí, por isso que eu fiquei na dúvida. E depois eu até fiquei de perguntar pra menina como que eu fiz sozinha, depois eu fui discutir com ela na mentoria. E aí eu fiquei nessa dúvida. Interessante é tu identificar exatamente o que essa tarefa estava pedindo, porque deveria ter algum motivo para você não poder pular o passo a passo, tá? Uhum. Mas na grande maioria das estações, quando se trata de urgência e emergência, você pode já correr para estabilizar o paciente. Não perde ponto, tá? Beleza. Obrigada, Fabiana. Nada. Então, gente, aqui só dando um passeio rápido pelas condutas específicas. O que a gente conversou? O paciente instável vai ser uma conduta geral. Ele não está desaturando? Você vai dar oxigênio. Ele não está hipotenso? Você vai dar volume, né? Cabeceira elevada, tá com edema agudo, né? Se você sabe ali que está um edema agudo, eleva a cabeceira do paciente. Ele pode ficar deitado se ele tem ortopneia? Ele não pode. Né? Eleva a cabeceira do paciente, né? Faz a monitorização contínua. Isso aqui, esqueci de seguir o fluxo. Pois é. Mas, gente, né, quem está iniciando agora, respeitem também, né, o processo de vocês, tá bom? Pode ser que vocês estão aprendendo ainda, vai pegar no tranco ainda. O que eu estou aqui é para dar a dica para que vocês, quando chegarem nessa situação, vocês já sabem como agir, né? Já desenrola, já sabe como se posicionar, já sabe como verbalizar. Qualquer coisa, tragam as dificuldades de vocês, né? Que a gente vai tentando guiar vocês o máximo possível. Então, quando a gente estiver falando ali, né, da asma, da DPOC, é muito parecido o tratamento, gente. Não vai fazer diferença. O paciente no pronto atendimento, ele vai precisar de salbutamol, tá bom? Você vai precisar de salbutamol, vai fazer, né, se ele tiver com a saturação baixa. Entrei de surpresa em alguns grupos hoje, foi bem legal, né, gente? Então, ele vai precisar de corticóide sistêmico. Então, você identifica qual é o grau de gravidade que ele está, né? O paciente fala entrecortada, sonolento, letárgico. Vai fazer uma prednisona via oral, né? Não dá para fazer. Hidrocortisona endovenosa, tá? Verbalize, não tenha medo. Né? Se o paciente é um paciente DPOC e você investigou se ele teve um episódio prévio de um quadro gripal, esse paciente provavelmente exacerbou. Por quê? Porque ele está com infecção respiratória. Então, se ele está exacerbado, já pode fazer o antibiótico para esse paciente, né? Faz a sua conduta ali geral. E outra coisa, entra com conduta comportamental, gente, caprichem. Outra dica que eu quero dar para vocês. Lembrou da conduta comportamental e que você esqueceu de indagar, faz a pergunta, ou seja, vou dar a conduta da asma. Eu sei que esse paciente precisa evitar mofo, evitar poeira, né, evitar animais, mas eu não perguntei. Pergunta agora. Você tem algum bicho de estimação? Se você tem, vou pedir, você tem bicho de estimação, né, trabalha com poeira, tem contato com alérgeno, tem contato com paciente fumante, ou você fuma? Aí, terminou, você já dá a conduta para ele retirar esses hábitos. Já fala, ó, então vou pedir que você se afaste, que você se mantenha longe disso, tá? Aqui, convém também ser esperto. Não adianta se desesperar, tem que ter frieza, tá? Lembrou da conduta, lembrou que você não perguntou, pergunta novamente agora, pergunta rapidinho se ele tem algum contato com algum desses fatores encadeantes e já oferece a conduta para ele comportamental. O INEP está trazendo isso, tá, gente? Nas 2 últimas estações de dengue, você tinha que tanto perguntar para o paciente se ele tinha sinais de alarme, quanto falar para ele que se ele tivesse sinais de alarme, que ele retorne. Então, se na hora, lá, você é esperto, chegou na hora, você lembra de falar para o paciente que se ele tiver isso, e você percebeu que você não perguntou anteriormente, pergunta. Pergunta no final, porque se o teu primeiro avaliador ficar preguiçoso, a gente acha no recurso depois de te dar o ponto. Tá bom? Né?
Quando a gente está falando, gente, as condutas do INEP, elas são condutas simplificadas. Elas não são condutas que vão cobrar aquela última atualização do Gold, não sei o quê. Ele precisa saber, vamos dizer assim, no grosso. Você sabe o que fazer com esse paciente? Você sabe que esse paciente precisa de um salbutamol? Precisa fazer ali 3 ciclos de 6 PAF, né, de 6 jatos? Você sabe que esse paciente precisa de um corticoide? Na grande maioria das vezes você precisa verbalizar isso. Corticoterapia, né? Broncodilatador, às vezes se falar só o nome assim, já pontua. Então, não fiquem buscando tentar ali fazer aquela conduta tão minuciosa que a maioria das vezes nem é isso que a estação está pedindo. É você saber, no geral, qual é a terapêutica que o paciente precisa, além da medicamentosa, a comportamental. Então, quando a gente estiver falando ali do TEP, anticoagulação imediata com heparina não fracionada, isso aqui apareceu na minha prova 24.2, o paciente que tinha oclusão arterial aguda, tá? A gente tinha que verbalizar o que é anticoagulação plena? Utilização de heparina, tá? Utilização da heparina. Na grande maioria, 60 miligramas ali, vai. Enoxaparina. Eu faço enoxaparina 60, para quase todo paciente. Trombólise, por que é interessante você saber identificar uma instabilidade hemodinâmica? Quando tu tá falando daquele paciente da tromboembolia pulmonar, a terapêutica muda. E aí, se ele tem instabilidade hemodinâmica, o que vai ser feito? Alteplase, ele vai precisar fazer fibrinólise. Se o paciente não tem instabilidade hemodinâmica, ele vai somente para a heparinização plena. Ele não faz a fibrinólise ali naquele momento. Tá? Suporte ventilatório, evitar hiperventilação. E aí, conduta comportamental, repouso, né? No caso aqui, a agitação que a gente tem ali do PENS não tem isso. Porém, se você lembrar, pessoal, de afastar as coisas relacionadas com a TVP, é uma boa. Mostra que você tem ali conhecimento, tá bom? No edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca descompensada, não esqueçam que a ICC, por si só, ela já dá falta de ar. O paciente, a queixa dele é dispneia aos pequenos esforços, que antes era aos grandes esforços, e agora tá. Então, a dispneia, ela também é uma queixa relacionada com a insuficiência cardíaca. E, inclusive, o INEP ama trazer assim, nas questões teóricas de insuficiência cardíaca, o paciente chega com dispneia, tá? Então, se aparecer na prática de vocês, muito provavelmente essa vai ser a queixa inicial dele. E aí você vai estar atento. Por quê? Porque você não é um diagnosticador, você vai seguir a sua anamnese, vai perguntar o que esse paciente tem de doença, vai investigar os sintomas associados, pensando em qual a antiguidade, qual o fator de melhora ou piora, como adota alguma posição que piora. Então, se ele falou para você que quando ele deita, ele está dormindo, ele acorda se afogando, esse paciente tem insuficiência cardíaca. Então, agora você vai prosseguir, você já está com o ouro ali na sua mão, você só precisa saber desenrolar com a banca. Vai fazer o quê? Solicitar os pertinentes, né? Solicita ali o dedímero, no caso, para descartar, né, o TEP, solicita BNP, pró-BNP, solicita a radiografia, enfeita bem, interpreta bem, e aí entra para tratar o seu paciente. Se no exame físico você já identificou que ele está instável, você já pode estabilizar ele, não tem problema. Tá? E aí depois você pega e vem pensar na conduta mais específica para a doença dele. Né? Lembre que ele está encharcado, esse paciente ele tá se afogando no próprio líquido dele, você precisa desencharcar esse paciente. Vamos de furosemida, atendo demais, tá? Eu atendo demais, inclusive a semana passada eu atendi uma paciente, um caso atípico. Ela teve uma cetoacidose diabética, e aí ela foi para a UTI. Quando chegou na UTI, o médico, era um médico recém-formado, a mãe dela fez questão de me falar isso, era um médico recém-formado, foi fazer um acesso venoso central, fez um pneumotórax nela, né, acabou causando ali um pneumotórax, que é uma complicação que pode acontecer, tá, gente, mesmo com médicos experientes, mas, no geral, se você não tem domínio da técnica, você está muito mais propenso. Então,
tenham cuidado, quando vocês estiverem formados, se meter em ambiente que vocês não dominam. Fez coisa, além de tudo, né, além dela ter que ir lá fazer a punção de alívio, a colocação do acesso venoso, ali muito tempo, ela acabou desenvolvendo uma TEP relacionado com o acesso venoso central. Olha que coisa, tá? E aí, depois dessa TEP, ela ficou tendo edema agudo de pulmão. Então ela vai direto na UPA para desencharcar, para ela conseguir respirar. Aí ela chega lá, eu faço oxigênio, dou 2 ampolas de furosemida endovenosa e ela volta para casa para respirar. Então, eu chamo, né, de efeito borboleta, né? A borboletinha bateu a asa na hora que o médico foi lá fazer o acesso venoso central e agora ela está com uma complicação bem recorrente. Lembra, né, que o paciente está encharcado, você vai lá, você desencharca esse paciente, você baixa a pressão arterial dele, tá? Ele vai estar normalmente com a pressão arterial elevadíssima no paciente com edema agudo de pulmão, e aí você utiliza de preferência os nitratos, tá? Utiliza os nitratos. Se ele estiver muito ansioso, lembrem-se que você pode não ser um grande, né, dominar muito o tema, mas você precisa finalizar tendo certeza que você tratou tudo que o seu paciente estava sentindo. Então, se ele está sentindo ali falta de ar, você já resolveu. Se ele está com muita dor, muita ansiedade, sudorese, você pode fazer a morfina, no caso do paciente com muita dor, né? Ou você pode verbalizar analgesia, se você não tiver segurança, né, para prescrever o opioide. Na hora para falar o opioide, você pode verbalizar pelo menos a analgesia, mas você tem que garantir que tudo que o seu paciente tinha naquele momento você tentou resolver. Isso é mais importante até do que o tratamento específico. Acreditem, porque se você olha a situação dessa forma, te ajuda muito mais. Porque na estação, que eu assisti agora muitos vídeos dos alunos na estação de paralisia de Bell. E o paciente ficava falando, meu olho está seco. Doutor, meu olho está seco. E aí a pessoa está tão vidrada, tentando pensar o que ela vai fazer com aquele paciente, que ele não tratou uma coisa básica que o paciente estava referindo. Cara, pede um lubrificante, né, ocular para o paciente, um colírio lubrificante. Diz que ele precisa deixar os olhos, colocar uma proteção ocular no olho que não está conseguindo fechar, né, porque fica seco, fica dolorido. Então, saiam da estação com certeza de que mesmo que você não tenha conseguido dar o tratamento específico, você conseguiu tratar tudo que o teu paciente disse que tinha, que você identificou. Isso é muito importante. No caso da conduta comportamental ali, será suporte, posição, restrição, controle, tá? No caso das síndromes infecciosas, você vai fazer o tratamento antibiótico, tá, gente? No caso de um derrame pleural, né? Você precisa fazer uma punção diagnóstica e, com base, se identificar um achado purulento, né? Se encontrar, você vai fazer a punção terapêutica, tá bom? Toracocentese terapêutica. Se for purulento, se o pH tiver menor a 7, né? Já indica que tem presença de pus ali. Tá? Gente, no caso da pneumonia, é uma questão puramente teórica. Vocês têm que saber que se o paciente tem alguma comorbidade, vai associar 2 medicações. Se o paciente está apresentando pontuação no CUB 65 ali maior a 2 pontos, ele vai ficar internado. Isso aqui não é para vocês titubearem, para vocês terem isso bem seguro na cabeça de vocês. Então, confusão mental, ureia. Então, por isso que na hora da solicitação laboratorial do paciente de vocês com pneumonia, vocês peçam a ureia, tá? Quase nenhum médico que eu vejo aqui pede ureia para o paciente. Não sabe que tem que pedir ureia, mas vocês estão sendo formados pelo INEP, então vocês vão ficar de olho nisso, tá? No caso aqui, eu trouxe a síndrome metabólica mais como um diagnóstico diferencial, mas já tenho ciência que o INEP não costuma trazer com essa queixa. Vem mais do abdominal, vômito, mas não é impossível, tá? Então, trouxe aqui mais para vocês darem uma revisada. Pessoal, eu vou encerrando a nossa aula por aqui. Foi uma aula rápida, hoje a gente tô com a agenda cheia, né?
A vida que eu pedi a Deus. A gente tem uma live agora com a Pense e Revalida, então eu espero vocês na live, a gente vai mandar o link do YouTube. Vou entrar agora já, não vou ter descanso. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido essa aula, que ela tenha sido útil para vocês, eu estou aqui para isso, e tragam as dúvidas de vocês, anotem, sejam, no Meet, o que é que eu peço para vocês? Não sejam dramáticos, não levem para o lado do drama, não fiquem, ai meu Deus, eu não sei de nada, ai meu Deus, eu estou desesperada. Sejam críticos, mas críticos e frios, anotem, olha, eu não sei disso, eu não estou sabendo disso, eu vou melhorar isso. Eu preciso de quê para melhorar isso? Eu preciso de quê? Eu preciso treinar a anamnese? Eu vou treinar a anamnese. Manda um áudio com a tua anamnese até você acertar ela, tá? Treina todas as estações com o que vocês estão tendo dificuldade. Sejam frios e calculistas, porque vai dar certo, tá bom? Beijo, beijo!